Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo, Senhor. Nós amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra, nós te pedimos que o Senhor entre agora, Senhor, na nossa casa, no carro, aonde cada pessoa estiver, Senhor. Nós sabemos que não há limitação para o teu Espírito, eu sinto tanto a tua presença aqui, que o Senhor possa nos tocar, nos visitar, Senhor. Nós queremos ser tocados, moldados, transformados pela Tua Palavra. Eu preparei essa mensagem da melhor forma que eu pude, mas só o Teu Espírito pode tornar essa verdade viva e ativa e pessoal para falar com cada um de nós. Enche essas palavras da vida do Teu Espírito, Senhor. Toca cada um desses meus irmãos que está acompanhando ou que vai assistir a gravação depois. Nós te amamos, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Queridos, mais uma vez uma alegria receber você aqui na minha casa. Eu espero que você se sinta aqui na sala de casa com a gente. E eu quero compartilhar uma mensagem com você, assim, do meu coração, nessa noite, que se chama Amor e Coragem. E se você estiver acompanhando comigo, puder abrir e ligar sua Bíblia, eu quero ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. E a palavra do Senhor diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois, e então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A primeira coisa que eu quero dizer é que essas palavras, elas são duras, sim, são palavras firmes, são palavras de sentença, condenação, e elas são palavras faladas por Jesus. E me preocupa muito a forma como o evangelho tem sido distorcido nos nossos dias e a forma como o evangelho de Jesus tem sido distorcido. Né? Muitas pessoas têm apresentado o evangelho muitas vezes como se Jesus tivesse pregado um evangelho onde só houvesse o amor. E que esse amor excluísse a santidade, a correção e principalmente o juízo de Deus. Mas eu tenho visto isso se espalhar de uma forma muito grande. Eu, por muito tempo, pastorear jovens, eu procuro sempre estar olhando as redes sociais, os blogs, para tentar entender como os jovens e as pessoas dos meus dias têm pensado. E tem me assustado ver como algumas pessoas têm apresentado algumas partes do Novo Testamento como se elas fossem contrárias ao ensinamento de Jesus. Como se alguns trechos ou algumas cartas, algumas partes do Novo Testamento não fossem uma continuidade daquilo que Jesus trouxe, mas fossem opostas delas, alguns chegando ao absurdo de dizer que algumas partes deveriam ser excluídas das Escrituras. Afinal de contas, Jesus só pregou o amor e não existe espaço para mais nada do evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus que não seja o amor. Mas quando a gente olha para essas palavras de Jesus em Lucas e para muitas outras que nós vamos ler no decorrer dessa mensagem, você vai perceber comigo que isso é uma grande bobagem. Antes de Jesus falar essas palavras em Lucas, Jesus vem pregando o evangelho do reino e ele está passando por muitos lugares e nesse momento específico ele está falando de salvação, ele está falando de arrependimento e essas pessoas chegam para Jesus e fazem a pergunta que era óbvia diante da seriedade daquilo que Jesus está apresentando. Jesus está falando sim de salvação, Jesus está falando sim de arrependimento, Jesus está mostrando um caminho para a salvação e essas pessoas chegam a uma conclusão lógica e elas perguntam: Jesus,
São poucos os que vão ser salvos? Existe um motivo para eles estarem perguntando isso. E Jesus, na sua resposta, ele fala de uma porta que era estreita, ele fala de um esforço, sim, para passar por essa porta, e ele diz também que muitos tentarão passar por essa porta, mas não vão conseguir. Em certo momento, Jesus diz que o dono da casa, uma clara referência aqui ao próprio Deus, ele diz que o dono da casa, ele vai se levantar e ele vai fechar a porta por dentro. E ele diz, olha, essas pessoas vão bater na porta, mas o dono da casa vai responder, olha, eu não sei quem vocês são. Mas essas pessoas vão tentar argumentar e elas vão dizer, olha, você nos conhece sim. A gente comia a sua mesa, você ensinava no nosso meio, a gente estava dentro da sua casa, mas o dono da casa vai reafirmar, eu não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, longe de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E no Evangelho de Mateus, Mateus vai um pouco mais a fundo nesse texto. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Mateus capítulo 7. A partir do versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, olha como esse texto é forte. Entrai pela porta estreita. É impressionante como muitas pessoas têm tentado alargar a porta estreita nos nossos dias. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que se acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome não expelimos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo aqui que essas pessoas que vão ficar para o lado de fora da casa, que não vão entrar, o chamam de Senhor. Essas pessoas estavam, por tudo que Jesus diz, inseridas no contexto espiritual, elas se moviam em dons, elas expulsavam demônios, elas profetizavam, elas operavam milagres, mas o Senhor vai dizer, vocês não podem entrar, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. A palavra grega traduzida como iniquidade aqui é a palavra anomia, que fala literalmente da condição daquele que não cumpre ou que transgride os mandamentos. E quando a gente vai ver a continuação desse texto, a gente vai ver que Jesus ele fala de fogo, de ranger de dentes, e fica claro que é isso que espera aqueles que vão ficar para o lado de fora da porta. Jesus está claramente falando de condenação para aqueles que achavam que estavam dentro. Mas mesmo assim, tem gente tentando apresentar um Jesus que não pregou justiça, juízo, temor, um Jesus que só pregou amor, que exclui a santidade, o juízo de Deus. E eu sinceramente não sei que Bíblia essas pessoas leem. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas, elas estão tentando escolher apenas algumas partes da Bíblia e apenas quando lhes convém. Então, quando eu quero dizer que tudo é pela graça, que não é pelo esforço, que se eu me esforçar não é a graça, e que tudo é a graça de Deus, então eu uso o quê? As cartas de Paulo.
Agora, quando Paulo fala de santidade, quando ele escreveu sobre a homossexualidade, quando Paulo escreveu sobre o jugo desigual, quando Paulo escreveu sobre separar da comunhão aqueles que diziam ser cristãos, mas andavam como ímpio, aí Paulo já não serve mais. Aí, como eu vi um dizer ou escrever esses tempos atrás, Paulo, ele não pregou o amor de Jesus. Ele até começou bem, mas ele se tornou legalista. Então, quando eu quero dizer que Jesus ele só amou, e como eu tenho ouvido isso, que Jesus não condenou a mulher adúltera, que foi surpreendida em adultério, e Jesus não a condenou, ele falou, cadê teus acusadores? Não estão aqui, eu também não vou te acusar. Aí eles usam o evangelho de João. Agora, quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê no livro de Apocalipse, Jesus falando para Jezabel, porque você não se arrependeu, eu vou colocar você de cama. Eu vou matar seus filhos, eu vou trazer grande tribulação sobre aqueles que se contaminaram com você, se eles não se arrependeram. Aí, João também já não serve mais. Eu vi o absurdo de um dizer, olha, João, ele começou no amor, mas ele se tornou legalista. No fim, João se perdeu. E queridos, o que eu percebo é que em vez de as pessoas escolherem a palavra de Deus, e moldarem a sua vida de acordo com as Escrituras, elas escolhem primeiro o tipo de vida que elas querem viver e depois elas tentam encaixar a Bíblia nisso. E quando elas não conseguem, elas tentam excluir as partes da Bíblia que não lhes parecem favoráveis. Então elas chegam ao absurdo de tentar dizer que algumas partes do que João escreveu, do que Paulo escreveu, não deveria estar nas Escrituras, e isso é simplesmente demoníaco. Há poucos dias eu vi o texto de um jovem dizendo, e eu tenho visto muitas pessoas, na verdade, falando isso, olha, se Jesus viesse nos nossos dias, ele estaria andando abraçado com as prostitutas, com os travestis, com os maus feitores, né? E eles dizem assim, olha, Jesus nunca tratou da homossexualidade, e se a homossexualidade fosse importante, Jesus no mínimo teria falado dela. Agora, querido, é no mínimo tendencioso dizer que Jesus tratou o pecado sexual ou a homossexualidade como algo não importante ou secundário. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra de Deus ela precisa ser entendida como um todo. O livro de Salmo vai dizer que a soma das tuas leis é a verdade. Eu não posso escolher uma parte ou outra, e a Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia ela é uma verdade só, e toda ela é inspirada por Deus. Na verdade, o próprio Jesus não escreveu nada, mas pessoas escreveram inspiradas por Deus, aquilo que viveram com Jesus, e toda a Bíblia ela é inspirada. Então, eu não posso separar aquilo que Jesus falou daquilo que os apóstolos falaram. É um absurdo a ideia de que o que os apóstolos trouxeram pode ser contrário ao evangelho de Jesus. Não, a doutrina apostólica ela é uma continuação daquilo que Jesus trouxe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Amados, essa é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Então, querido, a doutrina apostólica ela nunca vai ser contra os ensinamentos de Jesus. A doutrina apostólica ela é a continuação daquilo que Jesus trouxe. Os apóstolos deram continuidade ao evangelho do reino, ao evangelho de Jesus. Segunda coisa, mesmo que Jesus não tenha tratado especificamente da homossexualidade, Jesus tratou da porneia. O que é porneia? Porneia é uma palavra grega que fala literalmente de relações sexuais ilícitas. Agora, quando Jesus falou sobre a porneia, ele falou para os judeus, e os judeus tinham muito claro na sua cabeça o que eram as relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque existe uma lista dessas relações lá em Levítico capítulo 18.
E mais especificamente no versículo 22, o texto de Levítico trata da homossexualidade. Então quando Jesus falou da porneia, ele englobou tudo isso. E queridos, a grande verdade é que 400 anos antes da lei de Moisés, Deus condenou Sodoma e Gomorra pela sua imoralidade sexual e em grande parte pela homossexualidade que existia ali. Agora essa pessoa dizia assim, olha, Jesus ele sempre ficou do lado das minorias, ele estaria aqui com os gays, com as lésbicas, com os pobres, com os renegados. E querido, eu não vou te dizer que Jesus não tocaria essas pessoas, claro que tocaria. Mas essas pessoas apresentam o evangelho como se a única coisa que Jesus tivesse pregado fosse o amor. Então o que é importante é só a gente andar junto, independente das nossas diferenças, independente da sua vida desgraçada no pecado, a gente só tem que andar junto e tá tudo bem, e isso que é o retrato do amor verdadeiro. Agora, ser pai nos ensinam muitas coisas. O amor que a gente tem pelos nossos filhos é uma coisa que é inexplicável, eu digo para você, é inexplicável. Eu lembro do dia que eu fui para o parto do meu primeiro filho, e quando o médico veio com aquela trouxinha azul marinho e colocou no meu colo, eu olhei e falei, meu Deus, cara, veio um amor que eu não sei te explicar da onde, isso me ensinou muito sobre o amor de Deus. Esse amor encheu meu coração, eu me apaixonei por aquela criança. É impressionante, é uma coisa inexplicável o que é um amor de um pai. Agora a gente percebe que esse grande amor, ele não permite que a gente passe a mão na cabeça dos nossos filhos quando eles erram. Esse amor que nós temos pelos nossos filhos, ele não nos permite tolerar algumas coisas como a preguiça, a mentira, o desrespeito e o egoísmo. Por quê? Porque a gente não quer só que os nossos filhos sejam felizes. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes da forma certa. A Bíblia diz aquele que retém a vara, aquele que retém a correção, esse não ama. Mas há uma inversão de valores aqui e parece que o verdadeiro amor é tolerar e aceitar tudo. Eu quero te dizer uma coisa que vai incomodar muita gente, eu acredito, mas eu quero dizer para você que essa tolerância que você tem, que faz você se sentir super bem, faz você se sentir uma pessoa do bem, uma pessoa tolerante, uma pessoa do amor, alguém com discernimento, alguém que é tolerante, que não é religioso, não é legalista. Eu quero dizer para você que essa tolerância que você acha um dom tão especial, ela é simplesmente a marca da sociedade pós-moderna. Ela é a marca da massa, é assim que a maioria das pessoas se sentem. Se você se sente especial por ser tolerante, eu quero dizer que você só está indo com a maioria, você só está seguindo a massa. Essa tolerância, querido, é a bandeira dos meios de comunicação, é a bandeira das universidades, é a bandeira de quase todo mundo. Nós podemos dizer, inclusive, eu estava lendo um livro do John Stott, ele fala sobre isso. Ele diz que todas as gerações têm algumas virtudes que eles consideram as virtudes máximas ou principais. E ele diz, olha, a virtude máxima para a nossa geração é uma coisa chamada tolerância. Ele diz, isso é o que a nossa geração abraçou e ninguém questiona se a tolerância é algo aprovável ou não. Né? Então, dentro dessa tolerância, tudo é relativo, todos os pontos de vista são válidos, toda a realidade pessoal parece intocável. Agora, qual é a consequência disso? A consequência é que se a gente abraçar isso como uma verdade, a gente tem que entender que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Cada pessoa, dentro da sua realidade, vai ter uma verdade diferente. E, querido, Jesus disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Existe uma verdade só. Esses tempos eu estava assistindo um documentário, se eu não me engano, da BBC de Londres, e era um documentário falando de algumas pessoas, e eu vi duas situações só, não peguei inteiro esse documentário, mas era um cara com cerca de 40 anos,
que ele resolveu que dentro dele ele era um homem adulto, mas dentro dele ele tinha um espírito de um bebê. Então essa criatura miserável, no vídeo esse cara usava fralda, chupeta e touca. Agora sabe o que é o pior? Esse cara ele encontrou um casal de idosos que decidiu adotá-lo. Agora, qual era o discurso por trás desse programa? Toda verdade pessoal precisa ser respeitada. Toda realidade individual é válida. Outra menina que apareceu, e isso partiu meu coração, foi uma garota que se deformou completamente, então ela fez várias cirurgias para ficar parecida com um gato. E ela dizia, olha, eu não sou uma menina, uma mulher, eu na verdade sou um gato num corpo de mulher e todo mundo tem que respeitar isso. Irmãos, essa criatura tomava banho se lambendo. Tudo em nome do quê? Da tolerância. Tudo é aceitável. E eu vejo, infelizmente, um grande esforço por boa parte da igreja em tentar se adaptar a esse discurso contemporâneo. Agora eu quero dizer para você que quanto mais próxima a igreja se torna de atender às demandas contemporâneas, mais longe ela fica de estabelecer e corresponder à sua verdadeira missão, que é estabelecer a contracultura do reino. E eu quero dizer para você que o cristianismo verdadeiro, integral, por mais que as pessoas queiram alargar a porta, por mais que as pessoas queiram flexibilizar, por mais que as pessoas queiram dizer que o que você faz não importa, o cristianismo verdadeiro e integral, ele sempre vai ser uma contracultura. Sempre. E eu quero dizer para você que, segundo o cristianismo pregado por Jesus, o que liberta não é a tolerância, o que liberta é a verdade. João 8,32. Quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Então, a tolerância nunca vai te levar à liberdade. O que vai te levar à liberdade é o conhecimento e abraçar a verdade. Agora, é claro que essa verdade, ela pode ser exposta e comunicada com amor ou sem amor. Mas mesmo usando de amor, e eu quero dizer para você, sim, eu sei, o caminho que Jesus escolheu é o amor. Jesus escolheu como ápice daquilo que é a sua obra e aquilo como Deus fez, não a condenação, mas o amor. Então nós precisamos apresentar o evangelho com amor, mas mesmo assim essa apresentação da verdade ela precisa ser clara e precisam ser claras também a consequência da desobediência e a consequência de rejeitar o que esse amor propõe. E queridos, esse equilíbrio entre o amor e a coragem de anunciar a verdade integral, eu acredito que é o grande desafio da igreja nos nossos dias. Por isso eu intitulei essa mensagem Amor e Coragem. Agora é muito difícil algumas coisas hoje, porque o valor e o significado de algumas palavras têm se perdido dentro da geração pós-moderna. E algumas palavras têm sido distorcidas. E uma delas é o próprio amor. Então hoje você vê qualquer um fala do amor de Jesus. Esses dias eu vi hoje, para falar a verdade, eu não quero criticar ninguém, mas eu vi um transexual criticando o Silas Malafaia, e ele dizia assim, Silas Malafaia, eu vou dizer uma coisa só para você, só uma coisa para você, mais amor e menos ódio. Então eu sei que para esse cara aqui, ele estava achando que ele estava quebrando o pastor, porque ele estava falando o quê? Você quer pregar amor, mas você não está demonstrando amor. Cara, eu não quero aqui discutir se o pastor Silas fez certo, se não fez, se ele expressa amor ou não. Agora, o que eu quero dizer é que o amor que a Bíblia nos apresenta, ele é um amor que é uma virtude, uma escolha, e é um amor que muda o caráter. É um amor que envolve disciplina, é um amor que envolve sujeição, e é um amor que envolve fidelidade. O amor que Jesus ensina
É o amor, e Jesus nos ensinou isso não só falando, mas vivendo. Jesus é o exemplo, a Bíblia fala que Deus é o amor, mas Jesus é a manifestação viva desse amor. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e esse Verbo se fez carne. Jesus é a palavra viva de Deus, ele é a expressão do amor. E esse amor de Jesus, que ele nos ensinou não só com palavras, mas com atitudes. O amor que Jesus nos ensinou fez com que Jesus, no maior momento de agonia dele, quando ele estava no Getsêmani, desesperado, a Bíblia fala que ele sentiu uma agonia mortal. Lucas fala que o seu desespero foi tão grande que o seu suor se tornou como gotas de sangue. O amor que Jesus nos ensinou é o amor que fez Jesus dobrar o joelho diante do Pai e falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, acha um outro jeito. Se possível, me ajuda que eu não precise passar pelo que eu estou para passar. Mas, no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é o amor que Jesus ensinou. Jesus reconheceu, e querido, isso mexe com o meu coração, porque naquele momento Jesus reconheceu no Getsêmani que a vontade dele podia ser divergente da vontade do Pai. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha, ele está querendo dizer, Pai, nesse momento, talvez aquilo que o Senhor quer é totalmente diferente daquilo que eu quero. Agora, o amor que Jesus recebeu do Pai não fez Jesus exigir alguma coisa de Deus e dizer, olha, você não falou que você é meu Pai? Você não bradou dos céus e falou, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Então, se você me ama, então eu quero exigir os meus direitos. Se você me ama, então eu não quero sentir dor. Se você me ama, então eu exijo que você traga um plano B para mim. Mas não, o amor que Jesus recebeu de Deus fez ele entender que a vontade de Deus era melhor do que a vontade dele e levou Jesus a se sujeitar a essa vontade. É por isso que Jesus pôde nos ensinar, João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ele está dizendo, se diz que me ama, então esse amor envolve compromisso, envolve submissão, envolve colocar eu como prioridade. Querido, o verdadeiro amor, que é o amor expresso nas Escrituras, ele é um amor que molda o caráter. Eu não consigo lembrar, eu tentei procurar essa semana, mas eu tenho a impressão que isso não é meu, que eu li isso em algum lugar. Mas é uma grande verdade. O amor de Deus revelado na Bíblia nos diz assim: eu amo você e eu quero o melhor para você. Agora, a versão distorcida desse amor que tem trazido diz: eu amo você e eu quero que você tenha o que você quiser. Isso não é o amor que Jesus nos apresentou. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 25, a palavra do Senhor diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é um lugar de morte, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Então o amor que Jesus está nos ensinando é uma virtude. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você quer receber do meu amor e você quer me amar, então vão haver limites. Você quer receber do meu amor e quer me amar, então a sua prioridade não é mais você, a sua prioridade sou eu. Então, se você quer me amar e receber do meu amor, você precisa estar disposto a fazer a minha vontade em vez da sua, quando as nossas vontades forem divergentes. Você quer me amar e receber meu amor, então tem um custo. Então isso envolve um compromisso, isso envolve uma decisão. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala do amor, ele diz: o amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. Existe uma verdade, ele diz, olha, o amor sofre, o amor suporta. Agora tem sido um evangelho pregado onde que ninguém quer abrir mão de nada. O verdadeiro amor é uma virtude. Sabe o que é o verdadeiro amor? É o amor que faz um homem ser fiel à sua esposa, como eu conheço um pastor incrível assim, por muitos anos, mesmo quando a sua esposa
se torna inválida e passa a viver numa cama. E esse homem permanece fiel. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele tem um compromisso com a verdade, mesmo quando a mentira parece ser o caminho mais fácil. O verdadeiro amor, ele traz limites, ele não deixa os sentimentos e os impulsos estarem no controle. O verdadeiro amor, ele molda o caráter, ele faz com que um homem seja fiel à sua esposa por 50 anos de casamento. E ele é fiel mesmo quando o sentimento é abalado. O sentimento pode ser abalado, a admiração pode ser abalada, de repente ele não sente mais o mesmo amor, mais a mesma atração, mas ele tem uma decisão de amar. Isso é muito maior do que sentimento. Mas o verdadeiro amor tem sido muito distorcido. E a cultura, entenda o que eu vou te dizer, a cultura contemporânea tem associado esse amor que deveria ser uma virtude a outras coisas e tem interpretado esse amor como se o amor fosse um sentimento, ou se o amor fosse afeto, o amor fosse liberdade e outras coisas mais também. Mas eu gostaria de destacar essa. Algumas pessoas acreditam que amar é sentir. Eu sinto amor. Por isso elas se casam e elas só são fiéis enquanto elas sentem amor. Então, se esse sentimento for comprometido, se esse sentimento for diminuir, eles não vão mais ser fiéis. Eles vão trair, eles vão abandonar, eles vão embora. Por quê? Porque para eles o amor é um sentimento. Então, os sentimentos, os impulsos comandam, e o pior de tudo, eles fazem tudo isso em nome do amor. Ah, mas eu me apaixonei. Ah, mas eu tô amando. Quando eu vejo aqueles que tentam defender a homossexualidade, eu vejo que uma das bandeiras que essas pessoas levantam é: toda forma de amor deve ser respeitada. E eles levantam uma bandeira do amor. Eles dizem: olha, eu sou a favor do amor, eu amo, eu sou uma representação do amor, por quê? Porque eu respeito todas as formas de amor. E eles dizem: viva o amor, seja liberal como eu. Mas, querido, isso está muito mais ligado aos impulsos, a uma suposta liberdade do que ao amor de verdade. Então, se você sugere para alguém que essa pessoa precisa restringir, segurar, reter os seus desejos, não se deixar dominar pelos seus desejos, nesse momento você virou o inimigo do amor. Por quê? Porque o amar é deixar rolar, é sentir. Mas Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Então se negue. Tome a sua cruz. Ele deu exemplo, ele negou a sua vontade. Ele falou: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu conheci um cara incrível, ele faleceu já. Esse cara havia sido homossexual por muitos anos e no meio de uma vida louca ele contraiu HIV e depois de contrair HIV ele se converteu. E eu conheci ele já era um cara incrível, cheio de Deus e convertido. Mas ele viveu convertido, eu acredito, por uns 20 anos. E um dia eu conversei com ele, ele falou: olha, Farley, ele falou: eu não parei de sentir atração por homens, mas eu entendo que a prática da homossexualidade é um pecado. E eu não consigo sentir atração por mulher. Então qual foi a minha decisão? A minha decisão foi ficar sozinho. Eu entendo que eu não posso pecar, que Deus me ama e o amor dele é maior do que qualquer amor que qualquer homem ou mulher possa me dar, e ele resolveu ser um celibatário e viveu assim. Agora, eu conheci um cara que deixou sua esposa com um filho de menos de 1 ano, um casal da igreja, e eu lembro que quando a gente foi atrás desse cara e tentar falar com ele e levar ele a perceber o que ele estava fazendo, e eu falei: cara, não faz isso, não acaba com a sua família. O que ele disse para mim? Ele falou: cara, se alegre comigo. Ele falou: cara, fique feliz por mim, porque eu tô feliz, tô amando, cara. Por quê? Porque o amor para ele é um sentimento. Qual é a consequência disso? Aquele amor já acabou, já foi embora.
E quando aquele amor foi embora, ele tentou voltar para a esposa. Não conseguiu mais restaurar a família. E ele vai viver assim, tentando encontrar um amor e acreditando que amor é um sentimento. Mas ele não é. Outras pessoas acreditam que o amor é afeto. Então essas pessoas olham para nós, às vezes pregando e falando de amor, e essas pessoas acham que se nós amamos, nós precisamos simplesmente aceitá-las como elas são, e nós precisamos abraçá-las, e nós precisamos acolher, apoiar e amar como elas são. Eu não estou dizendo que a gente não deve amar. Mas essas pessoas têm uma interpretação assim, olha, se você me ama, então você não pode me repreender. Se você me ama, você não pode me corrigir. Porque se você me aponta o dedo, se corrige, se diz que eu estou errado, isso não é amor. Você me ama, então você não pode dizer que eu estou errado, então você não pode dizer que eu vou sofrer consequência, então você não pode me dizer que eu preciso mudar, então você não pode impor consequências para os meus atos, você só deve me abraçar. Assim como Jesus fez com a mulher adúltera. Porque quando trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, falaram, olha, a lei de Moisés manda apedrejar. E aí o que o senhor faz? Aí Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E quando as pessoas foram saindo, vazado. E eu naquele lugar também vazaria. Jesus olhou para aquela mulher e falou, cadê teus acusadores? Eles não estão mais aqui? Eu também não vou te condenar. E eles terminam aí. Por quê? Porque essas pessoas acreditam que o amor está só no eu te condeno, mas que o amor não está no vai e não peques mais. Mas eu quero te dizer que quando você vê uma pessoa que está indo numa rota, que vai levá-la para a destruição, e você fala para ela só eu não te condeno, mas não fala vai e não peques mais, você não está amando. Sabe por quê? Porque quando nós não anunciamos a verdade, nós deixamos de alertar essa pessoa para que se ela não mudar de vida, o seu futuro vai ser o juízo, a destruição e a desgraça. Isso não é amor. Você pode levar uma pessoa a se sentir bem por um momento, mas isso não é amor. Isso está longe de ser amor. Eu costumo dizer assim, você consegue ver o filho do vizinho e ver que ele é drogado e talvez você nunca vá bater na porta do teu vizinho para tentar abraçar esse menino e dizer para ele, cara, deixa as drogas. Você não vai se meter nisso. Agora, se fosse seu filho, como eu já vi pais fazerem, são capazes de acorrentar o filho em casa. Por quê? Porque eles amam de verdade. Então o amor não é tolerar, não é passar a mão na cabeça. Algumas pessoas interpretam o amor como liberdade, eles entendem que amar é ser livre, é deixar as pessoas serem livres. Né? Você me ama? Então me deixa eu ser livre para fazer o que eu quiser. E se você me deixar livre para fazer o que eu quiser, como eu quero, viver como eu sinto, então você vai me amar e então eu vou ser feliz. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que o diabo é feliz? Você consegue olhar para o diabo e ver o diabo como alguém que é feliz? Porque, querido, o diabo é o retrato, o símbolo dessa pseudo-liberdade que significa a não-lei. O diabo ele não quis se submeter a Deus, ele não quis se submeter aos princípios, ele quis se rebelar e é exatamente isso que ele vende para as pessoas. Ele vende para as pessoas, olha, seja livre, se liberte das leis, não se prenda a nada e então você vai ser feliz. Quando você não tiver limite nenhum, quando você rejeitar esse Deus que te impõe limites, que restringe os seus desejos, então aí sim você vai encontrar a verdadeira felicidade. Se renda às suas vontades e aos seus impulsos, não deixe nada, nem ninguém limitar você. Seja feliz como eu. Será que isso cola para alguém? Se o diabo aparecesse para você e te falasse isso, você ia falar, eita, tá aí um cara feliz, ó. Quero ser que nem ele. Eu duvido que isso ia acontecer. Mas ele passa, olha aí que você vai encontrar o verdadeiro amor, você vai encontrar a felicidade como eu encontrei. É isso que que o diabo tenta fazer com Jesus. Olha, se não é o Filho de Deus, então se lança. Você não está com fome? Você está 40 dias sem comer? Então pega essa pedra e transforma num pão. Faça o que te der na louca.
Me adore, eu vou te dar tudo isso. Faça, se renda. E eu vejo, querido, que um dos grandes desafios de pregar o evangelho nos nossos dias é a dificuldade que a igreja, e eu quero me colocar nisso, tem encontrado para entender a cultura pós-moderna e líquida que a gente vive. Então essa própria distorção do amor torna muito mais difícil e mais desafiador pregar o evangelho nos nossos dias. Por quê? Porque enquanto eu tô aqui numa live dessa, eu tô num púlpito, eu tô na rua e eu tô pregando e falando do amor de Deus, essa pessoa que está ouvindo lá do outro lado, ela não está entendendo o amor bíblico, caráter. O que ela está entendendo? Esse cara está pregando amor. Essa pessoa está entendendo sentimento, ela está entendendo afeto, ela está entendendo liberdade. E aí, quando você, no segundo passo, mostrar para essa pessoa que o amor bíblico é outra coisa, ela vai acusar você de não amar. Ele vai dizer, ó, você prega amor, mas você não ama, porque você não está me deixando de ser livre. Você está pregando amor, mas você não me ama, porque você quer me dizer que eu estou errado. Você quer me apontar o dedo, mas o verdadeiro amor, o amor que Cristo nos ensinou, ele é um amor que obedece princípios, ele é um amor que respeita limites, ele é um amor que é mais que sentimento, ele é um amor que é fiel. E, irmão, eu quero falar isso pro crente também. Não caia nessa bobagem de falar assim, eu vi um cara, eu vou dizer até quem é, o Brennan Manning dizendo, olha, eu estou convencido de que quando eu morrer, a única coisa que Deus quer saber é se eu confiei no amor dele. Então a forma que se vive não importa. Querido, você quer entender o amor bíblico, esse amor é fiel, esse amor nega a si mesmo, esse amor não se rende aos seus impulsos. O verdadeiro amor é uma virtude, e essa virtude é uma qualidade moral, e o amor não negocia com a verdade. É por isso que a tolerância nunca vai ser sinônimo de amor. Se você ama seus filhos, você não vai ser tolerante com aquilo que pode destruir o caráter, as emoções e a vida dele, o caráter dele futuramente. Nós temos vários homossexuais sendo tratados na igreja, recebidos, e nós recebemos ele com o amor de Jesus, mas nós não recebemos só com o amor de Jesus. Nós recebemos ele com esse amor, sim, que é constrangedor, que fala do Deus, Criador do céu e da terra, que se tornou homem, veio viver como a criação, no lugar do Criador, que foi humilhado, cuspido, surrado, pregado seminu, num pedaço de madeira. Então esse evangelho que é amor, nós recebemos ele com esse amor, mas nós recebemos ele também com a verdade desse Jesus, que é o que pode libertá-lo. Porque só amar e tolerar não vai trazer transformação. Se eu não me engano, foi John Stott que disse que quando nós apresentamos para as pessoas um amor que é flexível, tolerante, fácil, adaptado aos desejos das pessoas, nós tiramos do evangelho o poder que ele tem de transformar as vidas. Agora eu quero ensinar uma coisa para você aqui que é uma chave para que a gente entenda o verdadeiro amor de Jesus e a gente entenda esse equilíbrio entre amor e verdade, entre o amor, entre amar as pessoas e a coragem de anunciar a verdade. Para entender os evangelhos, querido, nós temos que entender que Jesus pregou para 3 grupos diferentes de pessoas. E apesar de a mensagem ser uma só, a forma que Jesus apresentava essa verdade mudava muito de um grupo para outro. Isso é muito especial. Se você não entender isso, você não vai entender o Evangelho de Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus pregou para os religiosos. Em segundo lugar, Jesus pregou para o ímpio, aquele que não era convertido, para a multidão, para aquele que não conhecia a verdade. E em terceiro lugar, Jesus pregou para os convertidos ou para os discípulos. E eu quero começar pelos religiosos. Queridos, o evangelho de amor de Jesus bateu demais nesses caras.
Sabe por quê? Porque eles deveriam ser os melhores, eles conheciam a verdade, eles deveriam servir aos outros, eles deveriam ensinar, eles deveriam amar, eles deveriam dar o exemplo, mas eles se tornaram os piores, soberbos, arrogantes, orgulhosos e cheios de pecados. Então o evangelho de Jesus, ele regaçou esses caras. Jesus chega com todo o amor dele e ele fala, cara, vocês são uma raça de víboras. Ele diz, vocês são hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É um túmulo que era pintadinho de branco por fora. Então por fora parecia bonitinho, arrumadinho, mas por dentro tinha carne podre, mau cheiro, morte, bicho. Jesus diz, olha, vocês são cegos guiando outros cegos. Então o evangelho que Jesus apresentou para esses caras era um evangelho de confronto da religiosidade. E o evangelho de amor de Jesus bateu demais nesses caras. Em segundo lugar, Jesus pregou para a multidão, ou para o ímpio, para aquele que não conhecia a verdade. E Jesus tratou de uma forma muito diferente aquele que estava sendo apresentado ao evangelho, apresentado à verdade, que não tinha sido tocado por ela, pelos princípios bíblicos, aqueles que ainda não tinham se convertido ao Deus de Israel, do que aquele que já conhecia. Então o texto que eu mais ouço, querido, nesses dias é o texto da mulher adúltera, como eu te falei. Jesus dizendo, olha, vai, cadê teus acusadores? Não estão aqui, então eu também não vou te condenar. Então a primeira coisa que eles fazem é tirar o vá e não peques mais. E me parece, esse texto tem sido tão falado, que me parece que as pessoas têm olhado para essas palavras de Jesus como se elas se adequassem, se encaixassem perfeitamente àquilo que a sociedade líquida pós-moderna espera ouvir de nós. E me parece que algumas pessoas têm olhado para esse texto como se ele fosse o texto-chave, o grande segredo, a grande sacada para apresentar Jesus nos nossos dias. Talvez, se essas palavras expressassem toda a verdade do cristianismo, mas elas não expressam. Jesus termina dizendo, vai e não peques mais. Queridos, em João capítulo 5, Jesus cura um paralítico e depois ele diz para o paralítico, agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está deixando claro, ele está falando, cara, eu toquei você recebeu uma transformação, uma cura, mas não peca mais, porque senão a tua condição, depois disso, vai ser pior do que como você estava antes de ser curado. A Bíblia fala que Jesus vai e se senta à mesa com uma mulher pecadora na casa de um fariseu, e a Bíblia diz que essa mulher lava os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com seus cabelos. Agora, o que Jesus estava fazendo ali? Jesus ele estava andando com essas pessoas para apresentar o evangelho. Jesus estava falando de amor, de perdão dos pecados. Jesus senta na casa de um cobrador de impostos chamado Zaqueu, e Jesus está ali também não andando abraçado com esse cara, falando, olha, vamos fazer uma festa, chama aqui as mulheres levianas, chama a mulher pecadora que encontrei na casa do fariseu, e vamos todo mundo comer junto, e a real é que está tudo bem. Não, o que Jesus estava fazendo na casa de Zaqueu? Jesus estava apresentando a verdade. Tanto que quando Zaqueu reconhece quem é Jesus, e antes de Jesus pedir qualquer coisa, esse homem fala, mestre, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Nessa hora Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Jesus está vendo transformação na vida desse homem. Jesus está vendo mudança. Jesus está vendo fruto de arrependimento. Jesus apresentou o evangelho para esse homem e ele viu frutos de arrependimento e de conversão. Agora, a forma que Jesus tratava os discípulos, aqueles que já conheciam a verdade, era totalmente diferente. Olha a forma que Jesus se dirige àqueles que já conheciam a verdade e diziam que o amavam. João capítulo 14, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim, respondeu Jesus,
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Querido, para a mulher adúltera, Jesus falou, cadê teus acusadores? Não estão aqui, eu também não vou te condenar. Vai, não peques mais. Mas para Pedro, que era discípulo, que conhecia a verdade, e chega para Jesus e fala assim, eu não vou deixar você morrer, Jesus chama ele de Satanás. Fala, olha, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Ele ainda fala, cara, você não fala das coisas de Deus. Você não fala como homem espiritual, você fala como um carnal. Então é claro que o nível de exigência, mas o nível de entrega para Jesus eram muito diferentes para quem era quem estava ouvindo o evangelho, quem estava recebendo o evangelho de salvação e aquele que já era alguém que conhecia a verdade ou se considerava um discípulo. Agora, sabe qual é o grande problema? E cara, isso é uma confusão ridícula no meio da igreja, mas eu vejo muita gente mergulhando nisso. O problema é que hoje a gente tem dentro da igreja muita gente que na hora dos privilégios, das bênçãos, eles querem ser tratados como filhos. Mas na hora da exigência, ele quer ser tratado como ímpio. Ah, mas Jesus falou para a mulher adúltera, eu não te condeno. Tem gente que quer se considerar filho, ele quer se considerar convertido, ele quer estar inserido na igreja, mas na hora das exigências, ele não quer receber o tratamento de um discípulo, ele quer receber o tratamento que Jesus deu para o ímpio. Na hora dos benefícios, eu quero ser discípulo. Na hora do compromisso, eu quero ser tratado eternamente como uma mulher adúltera. Agora eu quero dizer para você, meu amigo, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa decidir quem você é. Você é discípulo ou você é mulher adúltera? Então, se você é discípulo, o compromisso na sua vida tem que ser de um discípulo. Agora, se você é uma mulher adúltera, você não tem os benefícios de um discípulo. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Mas tem cara que na hora do privilégio quer ser filho, mas na hora do compromisso quer ser bastardo. Mas não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Querido, Jesus nunca escondeu de ninguém o que era se tornar um discípulo. Jesus falou, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a primeira vez que Jesus, uma das primeiras vezes que Jesus junta uma multidão perto dele, e essas pessoas estavam cercando Jesus, queriam segui-lo, e em vez de Jesus falar, olha, vamos, tá todo mundo junto que tá aqui, tudo bem, Jesus prega o que nesse dia? Jesus falou, vou trazer aqui uma mensagem coach, para você sair feliz e contente. Não sabe o que Jesus fez? Jesus pregou uma das mensagens mais duras que qualquer pessoa daquelas tinha ouvido. Jesus pregou o Sermão da Montanha, trazendo, querido, um nível de santidade que ninguém tinha visto. Jesus fala, olha, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar sem um olho no céu do que com os dois no inferno. Jesus fala, vocês ouviram o que Moisés falou? Olha, se alguém for pego em adultério, com 2 ou 3 testemunhas vai ser apedrejado. E Jesus fala, eu porém vos digo, que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já pecou. Então Jesus não aliviava. Quando o jovem rico chega correndo e se joga nos pés de Jesus, ele fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus primeiro fala do quê? Dos mandamentos. E aí esse cara diz assim, olha, esses mandamentos eu cumpro desde a minha adolescência. Aí Jesus diz assim, falta uma coisa só para você.
vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois venha e siga-me. A Bíblia diz que o jovem rico ficou #chateado e foi embora. Mas daí quando Jesus viu que ele ia embora, Jesus falou, não, acho que eu peguei forte demais. Peraí, é brincadeira, cara. Evangelho da graça, tava te zoando, pegadinha, tá tudo bem, também não é assim, né? Você não quer dar teus bens, eu te amo. Tá tudo de boa. O que importa é você confiar no meu amor. O que Jesus fez? Deixou o cara embora, meu irmão. Eu vou pular essa parte. Eu quero dizer para você que o evangelho, ele não é um evangelho de flexibilidade e de tolerância. O evangelho é um evangelho de convicções. Existe uma verdade só. Ela é única e ela não é flexível. Ela é a verdade e acabou. Jesus diz assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Ele diz, o reino de Deus é tomado pela força. Cara, eu não aguento mais esse evangelho leite com pera que os caras estão apresentando. E o pior é o cara que já conheceu a verdade e está deixando a sã doutrina para abraçar as fábulas. Agora eu quero terminar lendo um texto com você. Olha, esse texto é precioso, é um dos textos que eu mais amo. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz, olha, vão, ele diz Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, e ele diz, vocês vão anunciar o evangelho da verdade. Pode vir para cá já, Diego. Vocês vão anunciar o evangelho da verdade, e vocês vão ir, vão pregar, vão batizar, vão fazer discípulos. E o que era fazer discípulos? Lhes ensinando a guardar tudo que eu lhes ordenei. Então fazer discípulos era ensinar esses caras a guardar os mandamentos, a andar em retidão, a andar de acordo com o amor que o Senhor nos propôs. Agora, querido, olha que precioso isso. A Bíblia fala que depois do Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, o número de convertidos foi para cerca de 3.000. Na segunda pregação, o número cresceu para cerca de 5.000. E quando isso aconteceu? Quando a Bíblia fala que Pedro e João vão para a oração da tarde no templo, e eles encontram um cara que era paralítico de nascença, se conhece a frase, esse cara pede uma moeda ali, e Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia fala que esse cara levantou de um salto. E quando esse cara começa a celebrar, ele era uma figura muito conhecida ali no templo. A Bíblia fala que uma grande multidão se junta para ver aquele milagre. E Pedro começa a pregar. Irmão, a Bíblia fala que ele não tinha terminado a sua mensagem quando os principais sacerdotes e autoridades do templo juntam Pedro e João e levam eles presos. Irmão, o cara não tinha nem terminado de pregar, não fez nem apelo. Imagina se tivesse tocado música e feito apelo. Ia ser umas 10.000. Mas a Bíblia diz que eles levam esses caras presos e eles ameaçam Pedro e João. Agora olha que interessante. Atos capítulo 4, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, isso é depois que já tinham ameaçado eles, né, já tinham os prendido. E a palavra de Deus diz assim, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Irmão, olha que tremendo isso. Olha como nós temos que ter coragem de anunciar a verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque toda a discussão foi em cima da cura notória que eles fizeram. Agora, quando esses caras ameaçam Pedro e João, eles não ameaçam dizendo, vocês não podem curar mais. Eles ameaçam dizendo, não prega mais isso. Sabe por quê? Porque a pregação da verdade sempre incomodou mais do que os milagres. E ele continua dizendo, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Cara, esse texto mexe comigo, não podemos deixar de falar
do que vimos e ouvimos, como ele está dizendo, cara, isso nos transformou, a gente viu esse Jesus, e ele está falando, cara, você pode fazer comigo o que quiser, mas eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. Agora olha isso. Esses caras tinham vivido muita coisa sobrenatural, eles viram Jesus ressuscitar. A Bíblia fala que no Pentecostes, irmão, o pau fechou, a terra tremeu, o menino rodou, a língua de fogo, as pessoas ouviam as coisas na sua própria língua. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, esses caras viram um paralítico se levantar, eles já tinham visto muitos milagres, mas assim que eles são soltos, eles voltam para uma casa, se encontram com os irmãos e começam a orar. Agora olha o que acontece depois. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, cara, eu amo essa oração. Olha a oração desses caras. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão acontecesse. Agora olha como esses caras continuam orando. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. A oração deles era, a gente precisa ter coragem para anunciar a verdade. Outra versão diz com intrepidez, com ousadia. E eles continuam, estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia fala que os discípulos seriam conhecidos não pelo poder, pelas curas, pelos milagres, mas nós seríamos conhecidos pelo amor em nos amarmos uns aos outros. Mas esse amor, quando ele é verdadeiro, ele tem a coragem de anunciar a verdade completa, integral. E a minha oração é para que o mundo... A gente está vivendo toda essa pandemia e eu sei, ninguém sabe como a igreja vai voltar, mas eu tenho uma convicção, a gente vai ter um mundo desesperado e sedento por conhecer a verdade, por conhecer algo que vai além deles, da sua existência breve. E a igreja precisa estar preparada para isso. E nós vamos precisar demonstrar muito amor de Jesus, mas com toda a coragem de anunciar a verdade integral. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude. Mas só Teu Espírito Santo pode visitar meus irmãos na casa deles, Senhor, e fazer isso queimar no coração. Prepara a Tua igreja. Prepara a Tua igreja para esses dias. Nos constrange, Senhor. Nos enche de coragem. Eu faço minha a oração desses apóstolos. Que o Senhor nos capacite a anunciar corajosamente o Evangelho da verdade. A sã doutrina. A doutrina de amor, mas de justiça, de juízo de Deus. Eu amo a sua igreja, Senhor. Eu sempre amei a igreja. E eu clamo pela tua igreja. Eu amo a igreja.
mas nos prepara, nos visita nesses dias. Visita meu irmão que está em casa, mexe conosco, Senhor. Eu sei que nesses dias o Senhor nos levou, como eu vi meu amigo Davi Fernandes falando, o Senhor botou todo mundo de cantinho na parede, pensando. O Senhor está nos preparando para algo, o Senhor parou o mundo. Nos ajuda a corresponder da forma certa. Em nome de Jesus. Espero que você tenha se sentido aqui na nossa casa com a gente. E se de alguma forma você quiser contribuir com esse ministério, vai aparecer aí na sua tela para você uma conta de banco que é do Ministério Valentes pela Verdade, e vai aparecer um PicPay também, um QR Code do PicPay. Se o Senhor tocou seu coração de alguma forma, você quer semear para que a gente possa cada vez estar fazendo com mais qualidade. A gente tem se esmerado, tem um time aqui para tentar entregar isso para você com qualidade. A gente não precisa do seu dinheiro, a gente precisa de fé, porque a gente entende que o Senhor tem nos chamado para fazer isso e Ele vai nos sustentar. Mas talvez você queira ter o privilégio de participar disso. E eu quero deixar esses canais. A gente, se Deus quiser, está aqui toda sexta-feira. No dia 11 de setembro, a gente está agendado com Alessandro Vilas Boas, um amigo vai estar aqui. Se Deus quiser, no dia 18 de setembro, o pastor Luciano Subirá, meu pastor, vai estar com a gente também. E todo o tempo a gente vai ter amigos aqui, querendo dividir algo com você. Deus te abençoe, chama outras pessoas para participarem. A gente quer que essa mensagem espalhe. Amém? Foi uma alegria para a gente ter você aqui com a gente. Deus te abençoe.